Estudos com a Bíblia aberta. Olá, eu sou Fernando Abraão e estes são os estudos com a Bíblia aberta. Já pegou a sua Bíblia aí? Pois então, abra no texto. Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 18. Nesse texto nós vamos estudar sobre o consolo e a esperança quanto ao futuro. Vamos estudar consolo, alegria e esperança que Deus concede àqueles que nele creem, mesmo diante da morte daqueles seus amados crentes em Cristo Jesus. Para fazermos esse estudo, nós precisamos de dois conceitos iniciais. O primeiro conceito é o de eufemismo. Não se assuste com esse conceito, tem esse nome esquisito, mas ele quer dizer apenas o seguinte: é uma figura de linguagem baseada na substituição de palavra ou expressão que possa ter sentido triste, grosseiro ou desagradável, por outra de sentido mais suave e conveniente. Ao invés de chamar a pessoa de mentirosa, você diz para a pessoa: você não está falando a verdade. Compreende? Isto quer dizer, né, uma maneira mais suave de apresentar a mesma verdade, de uma maneira menos ofensiva, menos desagradável. Eu, na palavra eufemismo, vem do grego e quer dizer bom, agradável. E feme, no tronco da palavra eufemismo, quer dizer declaração. Então é uma declaração mais agradável, mais aceitável, uma maneira mais suave de falar a mesma coisa. O segundo conceito que nós temos que trazer aqui é o de conotação. Conotação, ideia ou sentimento que uma palavra ou coisa possa sugerir. Significado suplementar que se atribui a uma palavra. No nosso texto veremos que ao invés de dizer que alguém morreu, Paulo dirá que alguém dormiu. É uma conotação que atenua o sentido tão forte da palavra morte e que então fará com que o texto fique mais suave para o seu receptor. Vamos ao texto. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Observe o uso das palavras. Por 3 vezes, em língua portuguesa, dormem. E por 2, aquele que morreu, Jesus, e os mortos em Cristo. Observa qual é a peculiaridade do uso destas palavras. Quando usa dormem, ele o faz sem a associação direta à ressurreição. E quando usa alguma palavra flexionada desde o verbo morrer, ele usa associada à ressurreição. Ele atenua o sentido da morte, dizendo dormem, quando não está vinculado imediatamente à ideia da ressurreição. Mas não teme usar morte quando associa imediatamente esta à ideia de ressurreição. Desse modo, ele consola o seu leitor. Morreu e ressuscitou o Senhor Jesus. Mortos e ressuscitados em Cristo Jesus na sua vinda. Consolai-vos. Consolar
animar, promover a esperança. Quando ele usa a expressão os que dormem, ele na verdade se refere aos que morreram. Quando ele mencionou o estado de morte sem chegar à ressurreição, usou a palavra dormem. Quando mencionou o estado de morte seguido da ressurreição, usou alguma variável da palavra morte. Trata-se de expressão de cuidado, favorável ao objetivo de consolar, animar e promover a esperança. Logo, entendendo o eufemismo, entendendo a conotação, o uso da palavra fora do seu significado original, dormir não significa morrer, mas pode apontar para isso nesse contexto, temos então uma suavização do sentido da palavra morte, como dizendo que este que morreu, na verdade, dormiu. Compreendendo o eufemismo e a conotação, nós percebemos que o autor não está ensinando o sono da alma. Isso então, esse entendimento, não permite concluir sobre um estado de sono da alma após a morte, pois é apenas um eufemismo, um modo de usar a palavra dormir em sentido conotativo. Voltando agora para o nosso texto, nós vamos perceber que ele está dividido nessas 5 partes. O autor apresenta um objetivo, Paulo depois fala da sua tese, ele explica a tese e aplica os efeitos desta verdade ensinada, no futuro e imediatamente. Quanto ao objetivo, versículo 13: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. O objetivo dele, então, é sanar uma ignorância, dar conhecimento a essas pessoas, para que elas não se entristeçam como os incrédulos. Esse é o objetivo. Então vem uma afirmação, uma tese. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos que Deus também ressuscitará os mortos. Esta é a tese dele. E ele então passa a explicar a sua tese. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então ele está explicando que na vinda de Cristo, primeiro ressuscitam os mortos. 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Depois da ressurreição dos mortos, os crentes em Cristo que permanecerem vivos serão arrebatados para que juntos se encontrem com o Senhor Jesus nos ares. O efeito futuro da tese é: estaremos para sempre com o Senhor. Mas também há um efeito imediato dessa tese. Vocês devem saber como as coisas serão para que não se entristeçam como os incrédulos. Sabendo então como as coisas são, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Compreende? Vamos ver isso num esqueminha? Todos nós, eu que falo, você que assiste o vídeo, estamos vivos. E se somos crentes em Cristo, somos crentes vivos em Cristo. A corzinha verde aí indica a nossa esperança. Então somos crentes e temos esperança em Cristo Jesus. Na nossa existência, há 2 alternativas no seu prosseguimento. Ou nós morremos ou continuamos vivos. Então, os crentes mortos em Cristo já estão na presença do Senhor. Então eu coloquei essa corzinha amarela ao lado da caixinha branca.
purificados no Senhor Jesus, já desfrutam espiritualmente da majestade do Senhor Jesus. E os que continuam vivos? Continuam com esperança. Mas o Senhor Jesus Cristo voltará, e ao voltar acontecerá uma série de coisas. Com a vinda de Jesus, é produzida a ressurreição dos mortos em Cristo. Olha lá, crentes mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A caixinha ficou toda amarela. Já está então na presença do Senhor. E aquele que estava com esperança no Senhor, agora vai ser arrebatado na vinda de Cristo. De modo que estes terão uma sequência: primeiro os que ressuscitaram e depois os que foram arrebatados. Ou, primeiro os que ressuscitarão e depois, imediatamente após, aqueles que serão arrebatados pela vinda do Senhor Jesus. Tá aí, estudos com a Bíblia aberta. Primeira de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, de 13 a 18. Se você gostou, dá aquele joia aqui embaixo. Se não gostou, me avisa para que eu possa tentar corrigir. E vamos seguindo em frente, nos estudos com a Bíblia aberta. Até mais, se Deus quiser.